Convido a falar pela Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, FEBRAC, a doutora Lírian Souza Soares Cavaleiro. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Boa tarde, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, senhora relatora, ministra Rosa Weber, demais ministros, senhores advogados e demais presentes nessa sessão. A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço e Limpeza Ambiental, a qual represento nesse momento, realmente vem à corte como amicus curiae. Nós vislumbramos em todos os documentos que foram juntados nos autos, que foram apresentados diversos motivos, inclusive pela douta Procuradoria, para a manutenção da responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos contratos de terceirização. Mas um dos casos, que é um caso que tem acontecido há muitos anos no país, mas que agora vem se agravando, e que não é apresentado como motivo, para as empresas que terem essas inadimplências dos encargos trabalhistas, é o problema do pagamento a destempo do serviço prestado. Hoje, e isso está ocorrendo no país inteiro, nos municípios, nos estados, esses contratos são celebrados, os profissionais são postos à disposição dos entes públicos, cumprem, fazem seu serviço de forma correta e, quando chegam no final do mês, não recebem por isso. Não recebem pelo contrato prestado. Nós chegamos aqui ao caos do governador aqui do Distrito Federal dizer que 3 meses de atraso era normal, sendo que tem trabalhadores. Se os trabalhadores fossem contratados direto, eles estariam sendo pagos pelo poder público. Então, não há como você tirar essa vinculação, porque chega um determinado momento que essas empresas não têm como fazer o pagamento. Então, como tirar a responsabilidade da administração pública nesses casos? Nós ouvimos aqui a dificuldade orçamentária, o problema dos municípios de fazer a fiscalização, mas nós temos esse caso do pagamento a destempo. E não é só o pagamento a destempo pelo serviço prestado. Nós temos outros tipos de problemas de pagamento. Por exemplo, o reajuste decorrente das convenções coletivas, de muita ciência aqui do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa Weber, advindas da Justiça do Trabalho, elas têm que ser pagas no mês. E você tem esse reajustamento previsto no contrato e que é pago 6, 7 meses depois, quando é pago. Nós temos o caso aqui agora do Estado do Rio de Janeiro, que tem restos a pagar de 2014. Então, realmente, quando chega a execução, quando esses processos terminam na Justiça do Trabalho, que é um caminho árduo, a empresa possivelmente não exista mais. Por que não existe? Porque não recebeu pelo serviço prestado. É claro que nós temos as outras vertentes que foram levantadas pelo Ministério Público também, claro, de casos de preços inexequíveis, de falta de pagamento, mas esse problema do pagamento a destempo, que em momento algum é citado no processo, para a necessidade da manutenção da responsabilidade subsidiária da administração pública, precisa ser trazida à baila. Está sendo trazida à baila pela FEBRAC, que representa 13 mil empresas prestadoras de serviço no país, com mais de 2 milhões de trabalhadores. Então, nós temos esse agora no país, com o problema da crise econômica, essa situação de inadimplência, ela é corriqueira. Agora, é a empresa que tem que responder sozinha por isso? A empresa vai responder sozinha por isso? Quer dizer, o ente público deixa de pagar, ele teria responsabilidade se a contratação fosse direta, deixa de pagar a empresa e não vai responder se for cumprido na risca o que foi pedido agora pela União e pela Procuradoria do Estado de São Paulo e pela Associação dos Municípios, que seja cumprido na íntegra o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 71? Isso não é coerente, não é coerente, inclusive, com a nossa Constituição do país, muito bem asseverado pelo parecer do Ministério Público, que diz isso textualmente, inclusive, diz que a responsabilidade deveria ser objetiva. O enunciado hoje, o item 5 do enunciado 361 do TST, realmente diz o que foi discutido na DC 16. Por que a necessidade da responsabilidade subsidiária? Porque nós temos uma relação triangular. E que, claro, que a empresa, e aí eu estou trazendo uma das vertentes, porque aqui estamos com o amicus curiae, uma das vertentes, tem várias outras vertentes levantadas no protesto, mas, claro, num caso desses, de falta de pagamento pelo serviço prestado, de falta de pagamento do reajustamento, de falta de pagamento, inclusive, dos reequilíbrios econômicos e financeiros dos contratos, previstos na 866. E nós temos casos desses, que você tem um reequilíbrio que aconteceu naquele mês e que é pago um ano depois. Nessa situação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, calamitosa. Aparece o tempo inteiro na imprensa que a universidade está sem limpeza, que os hospitais estão sem limpeza, porque essas empresas têm resto a pagar de 2014. Isso denunciado na Procuradoria-Geral do Trabalho, no TRT do Rio de Janeiro, denunciado pelo Sindicato das Empresas.
Então, deixar, nesse momento, que tem sido requerido, de ser sem responsabilidade nenhuma para o ente público, isso não é cabível no direito brasileiro. Porque como numa relação triangular, que foi dito aqui pela União, não há como prescindir desse tipo de relação, como é que numa relação triangular nós não vamos ter responsabilização quando há falta de pagamento? Quando há falta de pagamento dos reajustes previstos nos contratos. Falta de pagamento de reequilíbrio previsto na 866, tão bem falada aqui pelos meus assessores. Então, o que a FEBRAC traz nesse momento é requerendo, né, e que seja mantido o julgamento advindo do Tribunal Superior do Trabalho, que seja mantida o item 5 da súmula 331, porque ele sim faz justiça, ele sim reconhece o que prevê a Constituição brasileira, do que nosso Estado tem que ser solidário, a gente não pode deixar uma situação dessa, e ele reconhece que a relação é triangular. Ministro Marco Aurélio, isso foi muito discutido no TST, e aqui eu achei até estranho, porque foi uns meus sucessores dizendo que é uma situação nova. Que situação nova? Nós temos há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que isso vem sendo, que a União responde, sim, a administração pública direta e indireta responde, sim, e até a decisão da DC 16, essa responsabilidade, apesar de constar como subsidiária, nós sabíamos que era uma responsabilidade objetiva, não subjetiva. Com o advento da DC 16 e a modificação do enunciado 331 do TST, ela passou a ser uma responsabilidade subjetiva, né, e subsidiária, como já era antes. Mas foi mantida a responsabilidade, porque nós temos, esse assunto, ele tem várias vertentes, né? Nós temos os problemas, claro, nós temos problemas de fraude, né, que foi falado aqui por o meu antecessor, mas nós temos sim, isso tem que ser encarado pelo Estado, o problema das dívidas dos Estados com as empresas prestadoras de serviço nesse país. E dívidas nesse momento, senhores, que nós temos, por exemplo, e eu desculpe-me citar tanto o Estado do Rio de Janeiro, porque realmente a situação do Rio de Janeiro, como todos os senhores sabem que tem sido negociada, é caótica. Nós temos hoje 40 empresas no Estado do Rio de Janeiro que têm restos a pagar de 2014 e que seguem prestando esse serviço. Só não seguem prestando aquelas que já entraram em estado falimentar, porque esses contratos são de colocação de mão de obra. E nós sabemos que são expressivos esses contratos, como foi dito por todos aqui, os valores desses contratos, né? Que envolvem milhares de trabalhadores. Então, como que a empresa vai responder sozinha se ela não recebeu pelo que ela prestou? Ela não recebeu pelo serviço prestado. Ela não recebeu pelos reajustes previstos no contrato quando ocorrem as convenções coletivas. Isso é previsão contratual hoje. Todos os contratos têm previsão de reajuste. Né, esse reajuste anual com base nas convenções coletivas. E os próprios reequilíbrios econômicos financeiros, decorrentes de textos de lei, decorrentes de atos do príncipe, decorrentes de aumento de passagens que ocorre diuturnamente no país, isso não vem sendo pago. Como é que a empresa vai responder sozinha por isso? Como é que os trabalhadores vão ficar sem responder? Então, essa situação que eu trago aos senhores, essa situação realmente não é uma situação... Então, eu acho que ministra Carmen, realmente nós estamos aqui como amicus curiae, ela não está sendo tratada nos autos, apesar de dizer muito respeito ao que é discutido nessa lide, né, nessa repercussão geral, mas não foi trazida aos autos em momento algum. E ela é de suma importância. Por isso, Vossas Excelências, eu peço que realmente, nesse momento, que se mantenha a decisão advinda do TST e que se mantenha o item 5º do enunciado 331 do TST, porque ele faz justiça para os trabalhadores no país, porque essa relação de terceirização não é uma relação normal de comércio, é uma relação triangular. E se uma das partes não cumpre o que está no contrato, ele não tem como ser adimplido até o seu final, inclusive em relação aos encargos trabalhistas dos trabalhadores. Então, eu pugno para que seja essa manutenção. Ministra Carmen, agradeço aqui e também faço, em nome da FEBRAC, nossa nota de pêsames pela passagem do ministro Zavascki. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência.